3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, 20 anos. Existem problemas que estão hoje na vida das pessoas há muitos anos. Parece que as pessoas se acostumam, dá a impressão que se não tiver problema, ela não está viva. O problema faz parte, porque é como se diz aquela piada, o ditado, o problema é a minha respiração, eu não vivo sem problemas. Tem pessoas que é assim. Mas o grande problema do problema é entrar com o problema no deserto da vida. Porque todos que entram no deserto, ele tem uma condição no deserto: morrer no deserto. Porque faz tempo que eu não vejo crente sair do deserto. Deus. Faz muito tempo que eu não vejo. Olha que eu entro campanha, sai campanha, entro campanha, sai campanha. Eu entro com tanto tipo de campanha. Agora mesmo eu estou para fechar uma campanha de 3 dias numa igreja no Putim. Vai ser aquela campanha de quebradeira, sabe, irmão? Aquela que você bate no demônio com o pé, com a mão, com o cotovelo. Você bate nele de cima para baixo e manifesta para cá. E você chuta, joga para cá, joga para lá. Então vai ser uma campanha desse jeito. Pastor Alex, você está falando aqui, mas você está tão calmo, irmãos. Não é que eu estou calmo. É que o momento aqui agora está sendo propício para eu falar do jeito que eu estou falando. Mas entenda que o que eu quero dizer? Porque a hora que eu cheguei aqui, o Espírito de Deus falou para mim. Ele falou: filho, é essa palavra. Fale a eles essa palavra. Fale da importância do deserto. O deserto. As pessoas precisam entender. Nós precisamos entender. Nós temos que parar de entrar no deserto, irmãos. Nós temos que começar, sabe fazer o quê? Sabe o que Deus está dizendo aqui agora? Nós temos que começar a resolver as coisas para não entrar no deserto. É, papai. Amém? Olha o que Deus está dizendo. Nós temos condições para isso. Deus nos deu capacidade. Diz a palavra que o Espírito de Deus nos traz o quê? Discernimento das coisas. Nós temos discernimento. Então nós temos que começar a perceber antes. Começar a ter um faro, sentir o faro do mal. Começar a perceber o mal. Porque a Bíblia diz que o mal ele vem e não avisa quando ele chega. Ele simplesmente vem. Então nós precisamos fazer o quê? Começar a nos proteger espiritualmente. Como? Começar a entender o que Deus está dizendo na sua palavra. Se a Bíblia está sendo clara, quando vê, olha, veja o versículo 1 do capítulo 4 que nós lemos. Está dizendo, então Jesus, veja, então, é uma condição afirmativa. Jesus foi conduzido. Irmãos, entenda, é a palavra de Deus, amém? Amém. Jesus foi conduzido. Deixa eu perguntar para a igreja: Jesus foi para o deserto porque quis? Não. Eu vou falar de novo. Jesus foi para o deserto porque ele quis? Não. Pergunta para você mesmo: por que você quer ir para o deserto? Por que eu quero ir para o deserto? Por que nós vamos para o deserto? Já percebeu? A pergunta: Deus nos manda entrar no deserto? Não. Você pode ter certeza que o dia que Deus mandar você entrar no deserto, Ele já está no deserto para ser o teu aliado. O dia que Deus te colocar no deserto, é porque Deus já está primeiro no deserto, dizendo assim, ó, pode entrar porque eu vou deixar você entrar e vou tirar você do deserto. Entendeu? A gente não percebe isso. Então você tem que pensar: por que eu vou entrar em tal coisa? Por que eu vou fazer tal coisa da vida? Por que eu vou aceitar tal jeito da vida? Se Deus não está lá. Muitas vezes a gente não percebe isso. A gente entra em questões. Irmãos, aqui esse deserto que eu estou pregando para os irmãos, os irmãos podem pôr aí uma lista de coisas. Pode colocar eu não preciso nem falar. Pode colocar uma lista gigante de coisas chamado de deserto.
a pergunta tem que ser sempre feita para você mesmo. Essa é a pergunta que Deus manda eu fazer para mim. De um tempo para cá, Deus tem dito, pergunte isso para você, Alex. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar, eu vou fugir desse deserto. Amém, irmãos? Porque quando a Bíblia fala, então Jesus foi conduzido, ele foi conduzido, e olha que a Bíblia diz, pelo Espírito de Deus. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus ao deserto. E o que a Bíblia está sendo bem clara, irmãos? Ele foi conduzido para o deserto para ser tentado. Está entendendo, irmãos? Nós precisamos, como igreja de Jesus, entender isso. Que quando eu for para algum deserto, é porque Deus permitiu eu ir. E o Senhor vai me dar a condição de sair dele. Aleluia. Glória a Deus. Se fez necessário o deserto, a entrada de Jesus no deserto para ser provado. Por quê? Porque Jesus foi provado na carne. Ele foi testado na carne. Ele foi provado no seu momento máximo da carne. Jesus, ele vai para o deserto? Sim, ele vai de jejum para o deserto. Ele permanece em jejum por quê? Porque era a base do seu ministério. O jejum para Jesus seria a base da igreja. A base da igreja é o jejum, irmãos. O jejum é a base da igreja. O que representa para nós o jejum? Ele representa abster-se, ou seja, abrir mão. O jejum representa, eu vou abrir mão de coisas para servir a Deus. Amém? Amém. O que está faltando para muita gente é abrir mão de um monte de coisa para servir a Deus. É por isso que tem muita gente que não consegue firmar as suas estacas dentro da igreja. Por quê? Porque ele tem que abrir mão de coisas carnais da vida. Ele vai ter que sair das coisas carnais. Então, Jesus é levado para o deserto para provar o seu máximo, a sua capacidade humana. Por quê? Porque Jesus, ele vai dizer para mim e para você, é possível entrar no deserto, ser tentado, e é possível sair dele também. Entende? Então é possível. Agora, muitas pessoas estão entrando no deserto da vida e estão morrendo, estão se perdendo, elas estão se destruindo, está acabando a vida de muita gente, porque as pessoas, elas começam a usufruir, adquirir certas coisas dessa vida, e quando elas, é porque Deus, ele vai provar a minha carne, ele vai me preparar. Só que, veja bem, hoje as pessoas que têm estado em nossa volta, muitas vezes elas são o deserto. O caráter e a personalidade das pessoas em nossa volta é o deserto, irmãos. Glória a Deus. A vaidade da vida é o nosso deserto. A soberba da vida é o nosso deserto. E o medo, as preocupações é o nosso deserto. Uma coisa importante nós salientarmos: nós não podemos nos arrepender de certas coisas que escolhemos em Deus. Não podemos nos arrepender de ter decidido servir a Deus. Não podemos nos arrepender de ter escolhido a palavra. Pelo contrário, nós temos que começar a entender que não vale a pena ficar prostrado nas frustrações. Não vale a pena ficar prostrado naquilo que te frustrou. Lá no livro de Provérbios diz que uma pessoa sábia não fica olhando para trás no que deu errado, no que fracassou. Muitas pessoas têm olhado para trás e têm visto o seu fracasso e têm se prostrado no presente. Então Deus, ele está dizendo para nós: larga o passado, esquece, abandona a mente que fica ferindo no presente. Ou seja, o que é que Deus está dizendo para nós? Ele está dizendo assim: assuma a sua identidade. Seja um verdadeiro servo. Seja uma verdadeira serva de Deus. Ou seja,
É prova da Bíblia, no livro de Tiago, que o Senhor diz o quê? O homem de Deus, a mulher de Deus, ele não se embaraça com as coisas dessa vida. A gente não pode nos embaraçar. Nós temos que começar a detectar o perigo. O radar nosso é o Espírito de Deus. Temos que começar a perceber de longe o faro, o cheiro das coisas que estão a cada dia erradas. E começar o quê? Cortar caminho, passar largo, passar de longe. E começarmos a ser o quê? Profetas de Deus. Começar a ser os servos de Deus. O que Jesus foi fazer no deserto? Ele foi buscar condição para ele ser um profeta. Ele foi buscar condição para poder rejeitar a carne. Você quer ver uma coisa? Uma das coisas que Jesus adquiriu no deserto. Ele adquiriu no deserto a capacidade de amar. Ele adquiriu no deserto a capacidade de perdoar. Ele adquiriu no deserto a capacidade de ajudar as pessoas. Ele adquiriu no deserto a capacidade de estender a mão para o próximo. Ele adquiriu no deserto a capacidade de respeitar as pessoas. Ele adquiriu no deserto a capacidade de honrar as pessoas. Ele descobriu no deserto. Por quê? Porque no deserto morreu a sua carne. Morreu. Jesus, ele foi tocado na carne e morreu. O que prevaleceu em Jesus foi o seu caráter no deserto. Ele venceu o diabo, ele venceu a tentação, ele venceu Satanás por causa do seu caráter. Porque ele foi provado no deserto para ferir a carne, mas para provar que o seu caráter era santo diante das pessoas. Então na igreja de Cristo, quando você é provada, minha irmã, quando você é provado, você tem que entender que está sendo provada a tua carne. Deus está provando a tua carne. Deus está dizendo para você assim, ó. Deus está dizendo para a sua igreja: olha, no mundo sentireis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vós vencereis. Sabe o que Deus está dizendo? Ele está dizendo assim: amanhã, quando alguém entrar na sua frente e apontar o dedo para você e te julgar sem causa, qual é o meu papel? Não é me prostrar. O meu papel a princípio é o quê? Orar. Orar por aquela alma. Porque é uma alma atormentada. É uma alma ferida na sua capacidade humana de viver. É uma pessoa que, se tivesse no lugar de Jesus, pastor Ulisses, se tivesse no lugar de Jesus lá no deserto, essa pessoa, com certeza, é o que diz o versículo 4, mas ele, versículo 3, e quando veio a ele o tentador, disse a ele que estava jejuando, matando a carne, ferindo as emoções, freando os desejos, as ambições humanas. O tentador veio e disse: eu quero ver até que ponto ele está conseguindo vencer as tentações da carne. E o tentador disse para ele assim, e quando veio a ele o tentador disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, porque quando você está se separando, quando você está no deserto e você decide no deserto ser uma mulher de Deus e um homem de Deus, porque o deserto está servindo para quê? Para cura, para libertação. O deserto está servindo para transformar a sua vida. Porque a questão do problema é que os problemas têm sufocado. E são esses os problemas, as escolhas, as decisões. E quando as pessoas, irmãos, vêm para a igreja, muitas das pessoas vêm porque elas querem uma solução do problema que ela mesma entrou. Ela quer uma resposta. Ela entrou no problema, agora não sabe sair. Ela entrou na prova, ela entrou na luta, agora não sabe mais sair. Ela entrou no casamento e não sabe mais resolver. Ela entrou no relacionamento e não sabe mais resolver. Ela entrou naquele emprego e não sabe mais como resolver. Ou seja, ela fez uma dívida e não sabe como sair. Ou seja, as pessoas estão vivendo problemas. E elas entram na igreja e o que acontece? O Espírito conhece os problemas. Deus. O Espírito de Deus, ele conhece os problemas, mas ele sabe que tudo isso adveio da fragilidade. A fragilidade do ser humano, a fragilidade do homem. Mas percebe-se que no capítulo 4 de Mateus, Jesus ele é levado para o deserto
Por quê? Porque ele vai antes de atuar, ele vai antes de fazer alguma coisa, ele vai antes das realizações dos prodígios e das maravilhas e dos milagres. Ou seja, pastor, o que o senhor está dizendo? O que o senhor está dizendo? Olha, irmão, eu estou entregando uma revelação hoje aqui. Pega aí, fica atento. Eu estou entregando uma revelação aqui. Aleluia. Não sei se você já ouviu esse tipo de mensagem que eu estou pregando. Muita gente já pregou sobre a tentação de Jesus no deserto, mas eu estou entregando uma revelação. O que é que Jesus está dizendo para nós? Ele está dizendo que há uma capacidade espiritual de que antes que Jesus se vestisse, olha, irmãos, é sério, antes que Jesus se vestisse, pastor Ulisses, de crente perante os homens, eles queriam, Jesus queria, ou seja, o Pai Eterno queria, através do Espírito Santo, mostrar para Jesus que Jesus precisava perante os homens se preparar. Por quê? Porque quando ele enfrentasse as pessoas, ele não ia sentir nada, porque ele morre no deserto. A carne de Jesus morre no deserto. Você entende por que nós temos tantos problemas na vida? Sabe por que nós temos tantos problemas na vida? Por que nós temos tantos problemas na vida? Por quê, pastor? Porque vivemos a flor da pele. Papai. Sabe por que nós temos problemas? Porque somos nervosos demais. Por que temos problemas? Porque somos irados demais. É verdade. Por que temos problemas? Dificuldade para amar. Por que temos problemas? Dificuldade para perdoar. Por que temos problemas? Porque somos mesquinhos às vezes. Por que temos problemas? Porque somos que nem criança mimada tem hora. Por que temos problemas? Porque sempre alegamos uma desculpa. Por que temos problemas? Porque sempre estamos pensando na gente. Essas são coisas, são hábitos que veio em nós. Se isso veio de um pai para a mãe, da mãe para o filho, veio de uma geração passada, eu não sei se isso nasceu, veio do berço, mas a gente tem que começar a achar esse deserto que nós estamos vivendo. As pessoas precisam descobrir o deserto. Nessa noite Deus está dizendo que nós temos que descobrir o deserto que está dentro de nós. Temos que descobrir, porque quando a gente descobre esse deserto, o que acontece? A gente começa a se tornar pessoas melhores. Papai. Pessoas melhores. Entende? A gente pode tornar o dia a dia melhor. A gente pode tornar o relacionamento melhor. A gente pode tornar a nossa convivência melhor. A gente pode ser melhor, ou seja, a gente tem que se determinar isso, mas eu tenho que detectar isso dentro de mim. Então Jesus, ele é levado para o deserto para ser provado de certo modo, porque quando ele fosse lidar com as pessoas, ele saberia lidar com as pessoas, ele saberia enfrentar o que as pessoas estariam enfrentando, ele conseguiria ajudar as pessoas de certo modo, mas de certo modo ele também conseguiria fazer com que outras pessoas pudessem ser transformadas e mudadas por conta da sua pregação. Então o diabo, quando percebe o momento de Jesus, ele vai no momento frágil de Jesus. 40 dias de jejum, 40 noites de jejum, o inimigo vai no momento frágil, e ele diz, e quando veio a ele o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas em pães. Ou seja, se pega um crente aqui, que entrou no deserto sem Deus, o que ele faria? Ele daria um jeito, ele daria um jeitinho, como diz a vida, né? Daria um jeitinho brasileiro de resolver o problema. Não, a gente tem que aceitar que tem hora que está difícil, então eu aceito aquela dificuldade, ou seja, eu não me venderei. Aleluia. Eu não vou me vender, não vou me corromper. Aleluia. Eu não vou me destruir, eu não vou botar minha família à prova, eu não vou destruir minha família, não vou destruir minha casa, não vou destruir meu casamento, não vou destruir a vida dos meus filhos, eu não vou acabar com a minha herança, que eu morra, mas que eu possa ser visto pelo céu como alguém que foi justo diante de Deus, que não aceite a covardia do diabo. Papai. Mas muitas pessoas estão aceitando a covardia do diabo no deserto. Ela está no deserto porque ela está sendo treinada no deserto para ser curada
no deserto, para ser limpa no deserto, mas o diabo aparece no deserto tentando facilitar a vida dela no deserto. É como se diz, o diabo vê a pessoa no sol escaldante, mas o sol pertence a Deus para queimar, para limpar, para purificar a vida da pessoa, e de repente a garganta está seca, a boca está seca, e aparece um cidadão me oferecendo água para molhar a garganta, sendo que o que eu assinei com Deus no contrato era para aguentar 40 dias com a boca seca. Não, aparece um cidadão dizendo, mas rapaz, molha um pouquinho a boca, só toma um golinho, foi o que Eva fez. Eva só deu um pedacinho no fruto proibido, pronto, abriu a mente dela e acabou com a humanidade. Deus. Nós temos que entender que Deus está querendo nos dar uma chance de nos tornarmos melhores na sua presença. Veja aqui no versículo 18, logo Jesus ele sai do deserto, e Jesus agora saindo do deserto, ele faz com que o povo entenda uma revelação. A Bíblia diz que, ora, tendo Jesus ouvido que João havia sido lançado na prisão, partiu para a Galileia. Olha que coisa tremenda, pastor Ulisses. Jesus, ele não se lança no ministério enquanto o ministério de João não terminasse. Papai. Veja, se ele não tivesse no deserto, se Jesus não tivesse passado pelo período da carne, pastor, ele estaria atravessando João, o ministério de João. Não, pelo contrário, ele esperou as coisas acontecerem. Mas o deserto treinou a alma de Jesus, treinou o corpo de Jesus, treinou a mente de Jesus, treinou o espírito de Jesus, para que ele pudesse fazer as coisas no devido tempo, na hora certa, sem causar problemas, sem causar tumulto. Olha o que diz a palavra. E Jesus, o povo que se assentava na escuridão, viu uma grande luz. Por quê? Porque Jesus, ouvindo que havia sido lançado na prisão, partiu para a Galileia. E deixando Nazaré, ele foi habitar em Cafarnaum, que está sobre a costa do mar, nas fronteiras de Zebulon e Naftali, para que pudesse cumprir o que foi falado por intermédio do profeta Isaías, dizendo: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios, o povo que se assentava na escuridão viu uma grande luz, e sobre os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz resplandeceu. E partiu deste tempo, e Jesus começou a pregar. Veja, Jesus ele começa a pregar a palavra, pastor Ulisses, a partir do momento que ele passa por um processo de restauração interior. Aleluia. Ou seja, ele passa por um processo de cura, ele passa por um processo de transformação emocional, e ele começa a pregar a palavra de Deus. E quando ele começa a pregar a palavra de Deus, o interessante é que Jesus, caminhando na Galileia, ele caminha aqui, junto ao mar da Galileia, ele viu dois irmãos. Jesus, ele vê dois irmãos. Esses dois irmãos, segundo a palavra de Deus, chamado Pedro e o seu irmão André, eles estavam fazendo o quê? Lançando a rede. Pai. Então veja, Jesus ele olha e percebe dois irmãos lançando a rede ao mar, pois eles eram pescadores. Deus. Jesus ele percebe dois irmãos. Então Jesus ele começa o seu ministério como? Percebendo as pessoas. Aleluia. Deus. A maior grandeza de Deus para as nossas vidas, a maior grandeza de Deus é quando nós nos esvaziamos e começamos a perceber as pessoas. Papai. Quando eu percebo as pessoas, eu percebo o quanto elas podem ser importantes para elas
e importante para a minha vida. Aleluia. Quando eu começo a dar importância para as coisas que são as pessoas. Por quê? Porque hoje, qual é a maior importância hoje? É tudo que é externo. A pessoa, o ser humano em si, é o que menos as pessoas percebem. O ser humano é o que menos hoje tem valor. Tudo nesse mundo tem valor, menos o ser humano. Infelizmente essa é a realidade. E o mundo caminha para isso e pior. Porque o que vem pela frente ainda é para destruir o ser humano. Para isso está se construindo o império, uma ordem mundial, né? Com muitas leis escondidas debaixo do pano que virão logo ser apresentada à humanidade. Mas quando for apresentado, todo mundo já é escravo. Porque o ser humano perdeu o seu valor. Por quê? Porque tem se vendido. Porque quando Jesus estava no deserto, o espírito das trevas disse para ele: se tu és o Filho de Deus, ordena as pedras que se transformem em pães. Mas ele, Jesus, está escrito, respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, o diabo não aceitou a proposta. Ou seja, Jesus não aceitou a proposta. O diabo não aceitou também a proposta de Jesus de renúncia. Satanás nunca vai se dar por vencido do meu não. Ele nunca vai se dar por vencido quando eu vou rejeitá-lo, que eu vou bater a porta na cara dele. Ele não vai se dar por vencido. Ele vai voltar novamente. Ele vai bater de novo na minha porta. Ele vai bater quantas vezes ele achar que ele queira bater. Porque ele vai tentar extinguir a minha vida. Ele vai tentar dizer para mim que eu não tenho valor e que o ser humano também não tem valor em si. E é por isso que Deus, Ele nessa noite está dizendo para nós que nós temos que sair do deserto, que nós entramos com as nossas próprias mãos. Ele vai dar um jeito de nos ajudar? Vai. Você crê que Deus vai dar um jeito para te ajudar? Aleluia. Você crê que Deus vai te arrancar do deserto que você está vivendo? Eu não sei qual é o seu deserto, mas Deus está dizendo para mim que Ele vai te arrancar do deserto que você está vivendo. Ele vai criar uma circunstância, Ele vai criar um caminho, um meio, um jeito, uma solução. Ele vai usar A, B, C, alguma coisa vai acontecer. E você vai falar assim: meu Deus, clareou o caminho, é por aqui. Tem gente que quando vê a oportunidade do portal da porta do Egito se abrir, a primeira coisa que você vai fazer é sair correndo. E é para correr. Deus vai dizer assim: corra, para bem longe do inimigo. Quanto mais longe você ficar do inimigo, é melhor para você. Essa é a verdade. Quanto mais longe eu puder ficar do meu inimigo, é melhor. É verdade. Eu não tenho que correr na direção do meu inimigo. Eu tenho que correr contra ele, fora dele. Pastor, por quê? Porque quando Israel sai do Egito, o portão se abre, o povo corre reto, sentido o deserto. Deus manda parar. Deus diz: Moisés, diga ao povo que pare. Moisés não entendeu, disse: mas Senhor, parar por quê? Volte para frente das portas do Egito. Mas Senhor, voltar para trás, sim. Deus dizia para ele: Moisés, eu quero que vocês vão por trás das montanhas, porque já vai aprender o que é monte. Já vou ensinar para vocês o que é monte, porque eu sou Deus do deserto aqui embaixo, mas também sou Deus dos montes. Ou seja, Israel já vai aprender o que é monte. Eu quero que vocês, ou seja, Israel já vai aprender o que é sacrifício. Por quê? Porque quando no capítulo 13 do Êxodo, Deus disse para Moisés em particular: quando você estiver com esse povo lá no deserto, não esqueça de dizer para eles uma coisa importante. Olha, irmãos, quem que abriu a porta do Egito? Foi Deus. Quem levou o povo para fora do Egito, para o deserto? Deus. Papai. Quem falou com o povo no deserto? Deus. Deus no deserto, percebe-se aqui, ó, Deus no deserto, vendo o povo ir reto, Deus mandou parar e volta, por trás das montanhas. Aí Moisés disse, e alguns disseram: mas por trás das montanhas, fugir por ali, sim, mas tem um mar vermelho. Como é que a gente vai passar o mar vermelho? Que problemão que a gente vai arrumar? Deus ensinando. Problema para você é solução para mim. Aleluia. Problema, aleluia, que para nós é problema, é solução para Deus. Aleluia. Quando Deus nos coloca no deserto, há caminhos no deserto
que são fugas para nós. Mas quando Deus nos coloca nesse deserto, amém? Amém, Jesus. Sabe aquele deserto que você está, que você diz assim, esse deserto eu não entrei nele. Esse deserto tem nada a ver comigo, mas por que eu estou nele? Começa a perceber Deus que está te dando uma revelação, uma estratégia de alguma coisa nova que está vindo aí. Porque todas as pessoas sabem. Tem gente que sabe que quando entra no deserto, quantas pessoas que eu já orei, irmãos. Nossa, meu Deus, quantas pessoas me procurou em oração. Pastor, ora por mim. Eu disse assim, não precisa nem contar o que é, só de olhar no seu rosto, eu já sei que tem um problema sério aí. E as pessoas já começam a se quebrantar, já a chorar, por quê? Porque sabe que errou, sabe que deu cavara na água, como diz o pescador, né? Já sabe que não tem saída, que agora é só se... Tá que nem Acabe, é só dobrando o joelho para Deus matar ele. Papai. Calma, Elias. Elias louco para dar, Deus desça, sarrafo em Acabe, e Deus se calma, Elias, ele está se arrependendo. Olha ali lá, chorando no deserto, de saco e cinza. Ele tirou as vestes reais e está descendo, está se humilhando. Então eu vou ajudar, Acabe sem matar. Vou dar mais uma chance para ele. Aleluia. Deus vai dar uma chance para o cara que ele sabe que vai errar de novo. Deus. Você entendeu como é que Deus é? Isso que é o grande detalhe. Você entende que Jesus foi fazer no deserto? Do capítulo 4 de Mateus, Jesus foi no deserto, no último nível da capacidade dele, humana, para poder chegar hoje, pastor Ulisses, e perdoar o camarada. Deve ter gente me vendo aqui, ó, para perdoar o camarada que vem no altar, pastor, pede perdão a Deus e peca de novo. Vem aqui no altar, pede perdão para Deus e peca de novo. Pede perdão para Deus e peca de novo. E Deus perdoa ele uma vez, 2 vezes, 100 vezes. Vai perdoando até que essa alma se salve. Aleluia. Tu não pode isso. Por isso que embaralhou toda a cabeça de Pedro. Como é que é, Senhor? Tem que perdoar quantas vezes? 70? Como é que é? Vezes 7? Meu Deus, que matemática é essa, Jesus? Onde é que o Senhor arrancou a matemática dessa, Jesus? Entende, irmãos? É complicado. Ser verdadeiramente um homem de Deus ou uma mulher de Deus implica-se em renunciar. Moisés, eu não vou levar o povo para o deserto do jeito que você quer ir, porque Moisés, você veio do deserto para o Egito e você conhece o deserto. E se você levar esse povo que está todo mundo empolgado, saindo do Egito, indo sentindo o deserto reto, se esse povo alcança o livramento, a glória não é de Deus, é de Moisés. Papai. Porque todo mundo vai dizer assim, obrigado Moisés, porque Moisés bateu no peito dizendo assim, eu conheço o caminho, rapaz. Eu estou levando bem comigo, porque eu sei que o deserto aqui, eu sei por onde anda. Eu sei andar no deserto, rapaz. Eu conheço bem o deserto, não. A pessoa que está sendo provada por Deus no deserto, ela não conhece o deserto. Ela está cegamente no deserto. Você pode perceber que quando você encontrar com algum crente que está no deserto, ele fala assim, irmão, fica tranquilo aqui. Eu sei como é que eu saio do deserto. Irmão, você sabe, eu sei. Então pronto, irmão, corra desse. Porque o deserto é aquele assim, ó, e aí, irmão, como é que você está? Estou no deserto, eu não sei como sair. Eu estou nas mãos de Deus. Aleluia. Eu estou no deserto e eu não sei o que vai acontecer. Meu irmão, sabe, irmão? Mas como assim? Deus o revela? Ele não me revelou. Ele só mandou eu permanecer na presença dele. Ele disse para mim que se eu permanecer na presença dele, confiar nele, tudo é possível ao que crê. Hoje eu creio. Amanhã não pertence a mim. O dia de amanhã pertence a ele. Mas ele disse para mim, mas se eu me santificar hoje, amanhã ele fará maravilha na minha vida. Você está entendendo? Então a pessoa quando entra no deserto, porque ela conhece a Deus, ela não vai dizer que ela está totalmente segura. Ela vai dizer, eu não estou seguro andando sozinho. Eu estou seguro porque eu estou com Deus. Aleluia. Porque o diabo, ele chegou para Jesus de novo e disse, então o diabo levou Jesus, uma cidade santa, e o colocou sobre o penáculo do templo. Ele disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, e em suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com teu pé em uma pedra. Pegou aí, irmãos? Você está no deserto,
E o diabo cita a Bíblia para você. Ele te dá os caminhos no deserto. O diabo te diz, olha, vai por aqui, porque Deus não falou isso, Deus não falou aquilo. Deus. Se não testificar aqui, ó, sai para lá, profeta da carne. Eita, Deus. Sai para lá, profeta da carne. Se Deus não testificar aqui, ó, sai para lá, profeta da carne. Porque o que mais tem hoje é profeta da carne. Profetizando até para os cotovelos. Vem profetizar, mas tem que testificar aqui dentro. Aleluia. Porque o Espírito que está dentro de mim está dentro do profeta também. Glória a Deus. E tem que coagir, tem que falar junto. Por isso que a Bíblia diz que a gente prova o Espírito. Não a pessoa, mas seu espírito. Mas você prova como? Com discernimento de espírito. Se Deus colocou você no deserto, então se o deserto para você está tão escuro, você não está achando nada no deserto, nem Deus, então calma. Melhor remédio agora, o melhor momento é parar. Foi o que Deus fez. O povo sai correndo da porta do Egito e não sabe para onde vai, mas o que estava tomando conta era a emoção. Papai. Pensa, um povo preso, nunca viu lá fora. Aí quando o portão abre, ele sai todo doido correndo. Eles nem sabem para onde eles estavam indo. Eles foram, apenas foram. Já viu aquele crente que vai na onda do outro, vai no barco do outro, vai na carona do outro e só se arrebenta? Está cheio de crente assim se arrebentando, porque vai na onda de um, na onda do outro, só no embalo. Estava assim o povo de Israel. Deus dizia, ei, para, gente. Vai pelo deserto aqui, ó, por trás do monte. Aí o pessoal começou a se conscientizar, mas por trás do monte. Porque o que Deus revela é assim, ó, Deus não nos coloca no deserto sem nos dar uma estratégia de sair dele. No primeiro momento a gente não sabe o que vai acontecer. Mas se a gente permanecer na presença de Deus, Deus fala lá dentro do coração, no íntimo. Aleluia. E Deus falou. Aquele povo, Deus disse, vai para cá. Aí o povo já logo pensou, mas ali tem um mar vermelho. Moisés tinha um mar vermelho. Aí Moisés disse, Deus mandou a gente ir sentindo o mar vermelho. Mas o que vai acontecer? Não me pergunte, eu não sou Deus. A gente obedece. Aleluia. No deserto, aleluia. Quem crê no que eu vou falar? Aleluia. No deserto, diga assim, no deserto. No deserto. Bem forte, no deserto. A gente não questiona. A gente obedece a Deus. A gente obedece a Deus. Aleluia. O que está acontecendo é que tem muita gente no deserto questionando e por isso está apanhando. Papai. Cada questionamento que você faz no deserto é uma porta nova que abre no deserto. Cada uma que você entra é um labirinto. A pessoa está entrando cada vez mais num buraco da vida. Quanto mais você abre porta no deserto para fugir de algum problema, mais buraco você encontra no deserto. O que você precisa fazer aqui no deserto é parar, tranquilizar o seu coração, acalmar. Para isso Deus nos dá o que é a tenda. No deserto, o que é que Moisés fazia quando não sabia para onde ir, pastor? Quando Moisés não sabia para onde ir no deserto, sabe o que Moisés fazia? Levantava a tenda, aleluia. E dizia assim, ó, vamos parar, vamos descansar, vamos tomar água, vamos ficar quietinho, vamos deitar um pouquinho para descansar. É isso que acontece quando aquilo que você não consegue. Deixa eu te dar essa receita, irmã. Quando você estiver nesse momento que não está dando para entender o que está acontecendo no deserto, então vem para cá, levanta a tenda nesse lugar. Aqui você descansa, aqui você, enquanto você espera a ordem de Deus, você abre a boca para adorar, abre a boca para cantar, abre a boca para ser feliz. Aleluia. Dizendo que só o Senhor é Deus. Aleluia. Papai. É o que eu aprendi com a minha mãe desde criança. Eu cresci vendo alguns problemas, mas a minha mãe sempre dizia, hoje nós vamos para a casa do refúgio. Aleluia. Papai. Nós vamos lá para a casa do refúgio, porque hoje Deus tem uma palavra para nós. Aleluia. Glória a Deus. A gente vinha ansioso para a igreja porque a gente queria ouvir Deus falar. A gente vinha para a igreja com compromisso de ouvir a voz de Deus. Irmão, porque se vir para a igreja para não ter compromisso, fica em casa vendo filme, novela, vai para um parque de diversão, vai para qualquer lugar, para o circo.
Não é verdade? Agora, vir para a igreja, a gente vem para ouvir a palavra de Deus. A gente vem para adorar Jesus. A gente vem para